a diplomacia científica, a importância das redes da diáspora científica portuguesa. O Dr. Jorge Aranda está em Nova Iorque e o Dr. Luís Miguel Lacerda está-nos a falar a partir de Londres. E o Dr. Jorge Aranda explicou-nos que só pode estar até à 1h, a hora de Lisboa, porque ele está em Nova Iorque como representante permanente adjunto e vai ter que representar a representante permanente de Portugal junto às Nações Unidas num pequeno almoço de trabalho à 1h de Lisboa, às 8 de Nova Iorque. E, portanto, nós vamos dar a palavra logo no início. De qualquer forma, eu queria dizer as seguintes notas. Em primeiro lugar, que a ciência está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia e essa tendência tenderá a aumentar. Por outro lado, a ligação da ciência à diplomacia não é de agora, mas agora vivemos num tempo em que essa ligação é cada vez mais necessária, tanto para nós diplomatas como para os cientistas. E essa ligação, nos últimos anos, deu lugar a diferentes entendimentos conceptuais. E a União Europeia, sobre o conceito de diplomacia científica, dividiu em 3 dimensões. A primeira dimensão é a diplomacia para a ciência, que no fundo procura facilitar a cooperação científica internacional, a negociação de acordos de investigação, programas de intercâmbio, estabelecimento também de infraestruturas de investigação. Por exemplo, sei lá, o Centro Ibérico Internacional de Nanotecnologia que nós temos em Braga, o Reator Experimental Termonuclear Internacional, que está no sul de França. Depois, a segunda dimensão que eu queria focar e que a União Europeia também refere nestas 3 dimensões é a ciência para a diplomacia. A utilização da ciência como um instrumento da política externa, como uma componente de soft power, e nós próprios temos utilizado esta dimensão de soft power para a formação avançada através de projetos, por exemplo, e de programas de bolsas de estudo, de estágios para estudantes e investigadores estrangeiros. E tudo isso é feito em Portugal através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, através do Camões. E o próprio Conselho de Ministros, em 2006, pôs cá fora uma resolução do Conselho de Ministros que articula a internacionalização do ensino superior com a ciência, a tecnologia e as outras políticas da internacionalização. Finalmente, para a União Europeia, existe também, nesta perspectiva conceptual, a ciência na diplomacia, que é, porventura, a perspectiva mais e a dimensão mais mediática, que enquadra os objetivos de política externa como aconselhamento ou resolução dos atuais desafios globais. E estamos a pensar nas alterações climáticas, na saúde pública, na cibersegurança e na conservação ambiental. Nós hoje vamos abordar também as redes profissionais de investigadores e estudantes pós-graduados portugueses no estrangeiro. São elementos importantes pelas sinergias que podem criar com as nossas embaixadas e com as universidades estrangeiras. Desde 98 que temos a primeira, que foi criada, a primeira rede, foi nos Estados Unidos, e em 2008 foi fundada a segunda, no Reino Unido, e depois a seguir, nos anos seguintes, houve uma criada na Alemanha, na França, no Benelux, nos países nórdicos e na Suíça. No nosso
O webinar de hoje vamos, pois, explorar o conceito de diplomacia científica enquanto disciplina e prática europeia nacional e depois vamos ter o Dr. Luís Lacerda, que vai falar justamente destas redes, e ele falará, obviamente, da rede no Reino Unido, que é a rede em que ele teve mais a ver nos últimos anos. O Dr. Jorge Arana é diplomata há 25 anos, é autor do livro Diplomacia Científica, Saber é Poder. Como eu disse há pouco, ele está neste momento nas Nações Unidas, em Nova Iorque. Antes foi diretor de serviços para os assuntos de segurança e defesa aqui no Ministério. Foi adjunto diplomático do Primeiro-Ministro. Trabalhou junto ao Secretário de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar. Esteve na nossa delegação na NATO, em Bruxelas, esteve em Helsínquia, esteve nas nossas embaixadas em Varsóvia, Berlim e Copenhague. Por seu lado, o Dr. Luís Miguel Lacerda é Policy Advisor no University College em Londres e trabalha aí com o objetivo de promover a utilização da investigação que é produzida na UCL no processo de formação de políticas. Luís Lacerda tem uma sólida formação académica como Research Associate em Neuroimagem em Clínica Pediátrica do University College em Londres e um doutoramento em Neuroimagem pelo King's College. E, como eu disse há pouco, entre 2017 e 2019, ele liderou a Associação Portuguesa de Investigadores e Estudantes do Reino Unido, a PARSUC, e esteve na origem da criação do primeiro Conselho Científico numa Embaixada de Portugal, portanto, na nossa Embaixada, na Embaixada de Portugal em Londres. Nós vamos proceder da seguinte forma. Eu vou primeiro dar a palavra ao Dr. Jorge Aranda, que tem, como eu disse, tem que sair à uma. Depois falará o Dr. Luís Miguel Lacerda e depois vamos abrir para um período de perguntas e respostas. E eu passo imediatamente a palavra ao Dr. Jorge Aranda. Faz favor, Jorge. Bem-vindo. Bom dia, Sr. Embaixador. Antes de mais nada, gostaria de começar por agradecer o convite do Instituto Diplomático, na sua pessoa, para este webinar e felicitá-lo pela iniciativa. A ciência, como disse, e em particular a diplomacia científica, não é um assunto novo, mas é um assunto sempre novo por causa dos constantes desenvolvimentos, não só científicos e tecnológicos, mas também desenvolvimentos em matéria de política científica e política externa. No fundo, a diplomacia científica é a interseção entre essas duas políticas, como bem disse. Na sua descrição sobre a minha carreira, faltou só o detalhe de dizer, mas cabe a mim fazê-lo, que foi com muito gosto que servi na Embaixada de Portugal em Copenhague, tendo assim como chefe. É um prazer voltar a colaborar consigo nesta iniciativa. Também gostaria de agradecer a toda a colaboração do Dr. Luís Lacerda ao longo destes anos, em que temos colaborado também em vários webinars sobre diplomacia científica, e apesar de provavelmente poder ser eu percepcionado como o practitioner nesta área e o Luís Lacerda como o teórico, dadas as nossas profissões, a verdade é que combinámos que hoje eu faria a parte mais conceptual e teórica deste webinar e o Luís faria as despesas da conversa numa vertente mais prática, dando conta do trabalho muito profícuo que ele tem realizado em Londres e no Reino Unido em geral. Eu gostava de partilhar aqui a minha tela, espero conseguir fazê-lo. Exatamente, aqui está, espero que estejam a conseguir ver. O Sr. Embaixador Freitas Ferraz, e muito bem, referiu já a resolução do Conselho de Ministros de 2016, que é, no fundo, o diploma que
estabelece orientações para o Governo em matéria de articulação entre a política científica e a política externa. E esse documento, esta Resolução 78 de 2016, tem uma definição que eu considero muito boa sobre a diplomacia científica, que é esta que vem aqui no ecrã. A meu ver, é uma definição bastante operacional porque, além de descrever o que é essa interseção entre as políticas externa e científica, aponta caminhos, nomeadamente sobre os objetivos dessa diplomacia científica e dando conta também de um aspecto muito importante, incluindo para o tema específico que temos aqui, que é o das diásporas científicas, que é o facto de essa diplomacia científica ter como agentes não apenas os Estados, e o Estado português em particular, mas também os atores não estatais, quando refere, por exemplo, os contactos povo a povo, como uma dessas valências. O Sr. Embaixador Freitas Ferraz também já se referiu às 3 dimensões habitualmente enunciadas para a diplomacia científica, pela primeira vez referidas pela Royal Society em 2010. Não me vou demorar neste particular, mas gostava de vos falar sobre as 3 passagens de poder que a cientista Ilona Kickbusch, que tem escrito bastante sobre a diplomacia científica e em particular sobre a diplomacia da saúde global, refere e que para nós também penso ser importante. Ela fala de passagens de poder entre os Estados. Hoje em dia há cada vez mais potências que se afirmam pela ciência e pela tecnologia e já não como anteriormente apenas exclusivamente pelo seu poder militar e ou económico. Fala também de uma passagem de poder além dos Estados, porque, como referi, também na governação global e não apenas em matéria de diplomacia científica, os atores não estatais têm emergido e têm-se afirmado como agentes de transformação e também de implementação da política externa, e depois uma passagem de poder dentro dos Estados, na medida em que há cada vez mais um contínuo entre as políticas interna e externa num Estado, e os assuntos europeus são apenas um exemplo de uma esfera em que isso acontece com particular acuidade. Agora, quanto aos fins da diplomacia científica, eles também são tradicionalmente descritos aqui por estes 2 autores, Flink e Schreiter, da seguinte forma. Um dos fins é o acesso e no fundo, trata-se aqui da aquisição de mercados, aquisição de conhecimento, aquisição de tecnologia, no fundo, o acesso a investigadores, a resultados das pesquisas desses investigadores, a infraestruturas como centros de investigação. A diplomacia científica também tem como fim a promoção, e aí trata-se do reforço da atratividade de um país em matéria de atração de estudantes, de investigadores, mas também de investidores. E, finalmente, um dos fins da diplomacia científica é o da influência, no sentido da passagem de mensagens junto da opinião pública, mas também de influência sobre centros de decisão política e económica, como veremos também mais à frente, podem ser agentes, as diásporas científicas. Ora bem, vistos os fins da diplomacia científica, podemos ver como é que alguns desses objetivos, a esses objetivos correspondem alguns instrumentos específicos. Na colaboração científica, em que o objetivo é sobretudo o de reunir vontades em prol da investigação científica e dos resultados da mesma, normalmente o meio utilizado para promover essa colaboração é o do consórcio, que permite não só aumentar o número de cooperantes, mas também potenciar economias de escala entre os mesmos e melhorar a partilha de informação, ou seja, através da promoção de conhecimento produzido. Em matéria de relacionamento científico, e como vimos também, a diplomacia científica também visa promover as relações entre as partes, normalmente o instrumento utilizado é o do acordo, porque permite transformar uma relação diplomática, dando-lhe um campo adicional de atuação, promove a diplomacia pública e tudo o que ela contém também em matéria de reforço do posicionamento externo e da visibilidade de um Estado e, entre outros objetivos, também permite a proteção da segurança nacional, que é sempre um enquadramento muito importante em matéria de política externa, mas também em matéria de política científica, desde logo por causa da questão da segurança da informação.
Relativamente à diplomacia científica, que inclui quer a valência de colaboração científica, quer a do relacionamento científico, normalmente o instrumento que Estados como o português têm recorrido é o da estratégia. Para um Estado é importante não apenas poder exprimir o seu poder e sua influência nacional, mas também equipar os decisores com informação de apoio à sua atividade e enriquecer, como vimos, as relações bilaterais e multilaterais. Isto porque, e o embaixador Freitas Vaz também mencionou a União Europeia, a diplomacia científica não se faz apenas entre duas partes, de uma forma bilateral, mas cada vez mais também de um modo multilateral. Aqui, por exemplo, nas Nações Unidas, em agosto deste ano, o secretário-geral criou ou anunciou a criação de um Scientific Advisory Board, portanto um conselho consultivo científico, composto por vários scientific advisors, vários conselhos científicos, a par dos diversos conselhos científicos que as várias agências das Nações Unidas já dispõem. E esta semana deverá ainda anunciar a composição de um outro órgão consultivo em matéria científica, que é o painel de alto nível sobre inteligência artificial. Outra vertente, uma segunda vertente da estratégia de diplomacia científica de qualquer país é o de melhorar a interação entre as comunidades diplomática e científica. E aqui, as diásporas científicas podem também dar uma ajuda a traduzir precisamente a linguagem de ambas as comunidades. São linguagens diferentes, decorrentes das próprias atividades distintas destas duas comunidades, mas são linguagens complementares e que, enfim, cuja interação entre estas comunidades está também entre os objetivos de uma estratégia de diplomacia científica. E, finalmente, os países que já dispõem dessas estratégias são também unânimes na identificação de um terceiro objetivo geral, que é o de reforçar a capacidade dos respectivos Ministérios dos Negócios Estrangeiros para acompanhar questões técnicas. Ora bem, no documento que já referimos, as orientações do Governo Português para a articulação entre as políticas científica e externa, esta resolução do Conselho de Ministros de 2016, são identificadas 5 prioridades e todas elas não surpreendem, nenhuma delas. A internacionalização do ensino superior e de investigação científica, e aqui estamos a falar de da promoção do nosso ensino superior português e de investigação científica, mas também de reforçar a colaboração desse setor com outros setores internacionais. A valorização da ciência na cooperação com países terceiros, isto é, dotar o nosso relacionamento bilateral desta dimensão cada vez mais importante em matéria económica, mas também em matéria militar, porque a ciência também para isso contribui, para a questão de segurança. O reforço da cooperação internacional em ciência e tecnologia, e aqui, como vimos, não é apenas uma questão bilateral, é também uma questão internacional. Laboratórios, como o referido pelo embaixador Freitas Ferraz, o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia é um caso, mas também outros laboratórios internacionais, como o CERN, por exemplo, em que também participamos, é outro exemplo paradigmático. Ou projetos como temos em Portugal, como o Atlantic International Research Center, o WARE Center, é também um exemplo particular. O relacionamento com as diásporas científicas portuguesas era já uma prioridade identificada em 2016, e sobre isso falaremos um pouco mais à frente, e ainda, claro, a promoção da diplomacia científica. Ora bem, este documento do governo português não era em si mesmo uma estratégia da diplomacia científica, como vemos aqui, a promoção da mesma era apenas uma das 5 prioridades, razão pela qual, num livro que escrevi sobre o assunto, e publicado, aliás, com o apoio do Instituto Diplomático, eu defendi que precisávamos
precisávamos de uma verdadeira estratégia de diplomacia científica para Portugal, baseada nas orientações do Governo, mas com alguns elementos adicionais, e muitos dos quais olhando, portanto, não reinventando a roda, mas olhando para o que estavam a fazer de melhor os nossos parceiros internacionais, alguns dos quais estudei no âmbito do exercício de benchmarking que deu aso a este livro. Entre as coisas que propus foi que calendarizássemos as medidas e que as dotássemos de indicadores que facilitassem a sua avaliação e a sua monitorização, incluindo nesse documento, aliás, como acontece com outros documentos homólogos de outros países, exemplos ilustrativos de boas práticas nacionais nesta matéria e que também traduzíssemos esse documento em várias línguas para apoio ao posicionamento externo nesta matéria. Depois propus ainda que toda esta atividade fosse, incluindo a monitorização e avaliação, acompanhada por um grupo de trabalho interministerial, porque apesar de haver, obviamente, uma articulação óbvia entre as políticas científica e externa, há outros ministérios e outras agências nacionais envolvidas neste objetivo. Propus ainda que se criasse a figura do conselheiro científico, não necessariamente em todas as embaixadas, mas naquelas em que com maior cuidado essa necessidade se faz sentir, mas também que houvesse a possibilidade de sinergias entre esses conselheiros científicos e os conselheiros económicos e culturais. Os conselheiros culturais têm, pela sua atividade, relacionamentos muito úteis com universidades e centros de investigação, os conselheiros económicos e comerciais com empresas, mas também com centros de investigação, e há aqui, sem dúvida, sinergias que poderíamos tirar, até para obviar a proverbial falta de recursos humanos no nosso setor. Também propus a dinamização de uma rede de multiplicadores, isto é, de amigos de Portugal e de quadros bem colocados para apoiar este objetivo, e a difusão de informação que pudesse ser elaborada e produzida e que resultasse destas interações a desenvolver neste contexto. Propus ainda o estabelecimento de um embaixador para a diplomacia científica, alguém que fosse um enviado especial para estas áreas e que pudesse também apoiar este esforço nacional e que, no seu trabalho, pudesse ser apoiado por pontos de contacto nacionais, não só nos vários ministérios setoriais, mas também em outros organismos relevantes. E, finalmente, o estabelecimento de um prémio de diplomacia científica, para que chamei Damião de Góis, por ser uma figura que combina bem as dimensões científica e diplomática, ao ter sido um cientista e um diplomata. Especificamente quanto à diáspora científica, eu utilizo aqui uma definição desta investigadora, Gabriela Terrada, que se tem dedicado a este tema das redes e em particular das diásporas científicas. Ela fala deste conjunto de migrantes altamente qualificados que não apenas adquirem conhecimento no país de acolhimento, mas também contribuem para o seu país de origem, tornando-se agentes de desenvolvimento, facilitando conhecimento, conexões e transferência de tecnologia. As diásporas científicas, obviamente, decorrem de fenómenos de migração, os quais apresentam quer vantagens, quer inconvenientes, e Shin e Moon, em 2018, definiram aqui estas três abordagens às migrações, umas mais positivas que outras, o brain drain, obviamente, resultando na perda de talento por força da imigração, uma coisa um pouco mais neutra, o brain circulation, que no fundo compreende um potencial impacto positivo quando a imigração é seguida de um retorno ao país de origem, e o que eles falam de brain linkage, que é este poder que resulta das interações entre os dois países de origem e de acolhimento, quando a diáspora se decide envolver nessas interações, mesmo quando não regressa ao país de origem. E é aqui um âmbito, este do brain linkage, em que as políticas científica e externa devem apostar através dos seus atores, sendo que os atores não são apenas os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Ciência e Tecnologia, são também todos os atores não estatais que podem ser de utilidade para este objetivo.
A Gabriela Terrada e outros autores estabelecem algumas condições para um efetivo brain linkage. O facto de haver informação sobre iniciativas institucionais e que possam atrair para este exercício as diásporas científicas, obviamente uma estabilidade do cenário político, quer no país de origem, quer no país de acolhimento, e também uma infraestrutura científica e tecnológica adequada nos dois países, e em particular no país de origem, que permita, de facto, a circularidade da informação e a transferência de tecnologia, que é e a partilha de conhecimento, que é também algo que pode ser visado por essa interação com as comunidades e diásporas científicas. Finalmente, parece óbvio, claro, o potencial das diásporas científicas. Elas têm, os nossos investigadores no estrangeiro, têm um conhecimento aprofundado sobre o que se passa no terreno, maior do que os cientistas que não residem nesse país, e aqui também já foi referida a Associação dos Pós-Graduados Portugueses nos Estados Unidos, e que tem desenvolvido também aqui uma atividade muito interessante. As diásporas estão fortemente interessadas na produção e promoção de resultados concretos e locais e constroem, pela sua própria atividade, pontes transnacionais e, em muitos casos, público-privadas entre as sociedades dos dois países. Agora, também apresentam alguns desafios. O facto de terem uma estrutura informal pode dificultar a sua manutenção e até mesmo a sua operacionalidade. As diásporas científicas radicam geralmente no envolvimento individual e conjuntural, isto porque, como não têm muitas das vezes uma estrutura informal, dependem muitas das vezes do interesse que certos dos seus elementos lhes imprimem, e também, claro, além de promoverem a cooperação, também não é de escamotear o facto de existir alguma competição possível no seu interior, devido ao facto de os seus investigadores, os estudantes, investidores, também serem concorrentes entre si. Esta era basicamente a informação que gostaria de partilhar convosco e gostava, se calhar, só de adicionar as seguintes perguntas, antes de antecipar aquelas que me possam fazer, acrescentar aqui algumas perguntas para o nosso debate. Relativamente aos desafios e às vantagens e aos potenciais das diásporas científicas, há que também identificar, e essa talvez seja aqui a grande pergunta, um enquadramento para essa interação. De uma maneira que, obviamente, não instrumentalize a diáspora científica, mas que, ao mesmo tempo, aproveite o seu potencial. Como é que isso pode ser feito? Será que apenas numa perspectiva top-down, em que, a partir de Lisboa, definimos indicadores e metas para essa interação? Pelo contrário, de uma maneira um bocadinho mais bottom-up, por iniciativa das próprias associações de diásporas científicas, de uma maneira combinada, como, com que grau de estruturação, com que objetivos, com que meios, porque também não podemos esquecer a parte dos meios. Tudo isto é matéria suficiente para continuamos esta colaboração e, no que a mim me diz respeito, pessoalmente, continuo, obviamente, sempre ao dispor para colaborar nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado, Jorge, pela excelente intervenção. Agora eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. Vai ter mesmo que sair à uma em ponto? Ou melhor, às 8 aí? E sim, infelizmente sim, terei de substituir aqui a Sra. Embaixadora num almoço de trabalho, e no qual terei também de intervir, por isso não posso, infelizmente, ficar. Foi uma informação superveniente que... Está bem. Dr. Luís Miguel Lacerda, quanto tempo é a sua intervenção, mais ou menos? Eu adapto-me para conseguirmos ter tempo para perguntas, embaixador. Então, pronto. E acho que muitas das coisas que o Jorge referiu, eu consigo aproveitar para dar seguimento à minha intervenção. Está bem. Pronto, então faz favor. Comece a sua intervenção.
Muito obrigado. Eu vou também partilhar aqui uns diapositivos, mas primeiro gostava também de agradecer o convite do Instituto Diplomático e também a disponibilidade para conversar ao longo dos anos e também ótimo poder voltar a colaborar com o Jorge, que já tinha escrito tanto sobre o assunto e acho que há muitas coisas que podemos aproveitar. Portanto, eu vou aqui partilhar os meus slides, espero que estejam a conseguir ver. Como o Jorge disse, de forma interessante, hoje falo eu na perspectiva de um praticante, sendo eu um cientista. O embaixador Ferraz falou um pouco do meu percurso. Queria só dizer que já estou em Londres há 12 anos, fiz investigação até cerca do início do ano passado, mas de facto, a meio do meu pós-doutoramento, tornei-me ouvi falar pela primeira vez do termo diplomacia científica quando me tornei presidente da PARSUC, da Associação de Portugueses de Estudantes e Investigadores Residentes no Reino Unido. E vi um outro papel que a ciência tinha em informar políticas públicas e também de trazer o bem para a comunidade. Portanto, hoje vou de facto dar esta perspectiva mais prática do que é que foi o meu percurso até agora. Portanto, um breve outline aqui da minha apresentação, falar sobre a criação do Conselho Científico da PARSUC e depois uma série de trabalhos que desenvolvi com o departamento onde atualmente trabalho, mas na altura ainda como investigador, e também algumas aprendizagens sobre a evolução da diáspora portuguesa no Reino Unido e pegando já em alguns dos desafios que o Jorge apresentou atribuir também mais alguns pensamentos sobre como é que podemos de facto caminhar para essa estratégia de diplomacia científica. Portanto, vou alongar relativamente a este engajamento, porque tanto o embaixador Ferraz e como o Jorge já falaram sobre a resolução do Conselho de Ministros de 2016, mas apenas para referir que, de facto, a diáspora científica aqui representada pela PARSUC respondeu ao repto e em 2017, quando eu ainda não era presidente, a Comissão Executiva decidiu organizar o tema do seu evento anual sobre diplomacia científica e na altura teve a participação do Ministro da Ciência, Manuel Leitor, e também do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e uma das resoluções, diga-se, desse evento foi organizar um grupo de trabalhos para a diplomacia científica. Foi uma das primeiras tarefas que eu tive que organizar como presidente. Na altura, nós organizamos este grupo de trabalhos na Fundação Carlos Gulbenkian. Participaram personalidades como o professor Alexandre Quintanilha, o professor Carlos Filhais, também diretora da Ciência Viva, a Rosalia Vargas, enquanto outros investigadores, e foi uma primeira oportunidade para tentar operacionalizar um pouco mais o que é que as diferentes indicações que vinham do Conselho de Ministros poderiam significar na prática, e eu escrevi este policy paper com o colega Pedro Góis, da Universidade de Coimbra, professor na universidade, que serviu para nos dar alguma indicação de como podíamos seguir, pelo menos no contexto da PARSUC. Portanto, desde esse ponto, aqui, muito resumidamente, com 3 pontinhos, não vou alongar, mas se for depois de interesse posso falar mais sobre o que decorreu nestes 2 anos, mas essencialmente foram muitas conversas com o embaixador Manuel Antunes, com o ministro Manuel Leitor, também com a FCT, sobre como de facto podíamos operacionalizar a diplomacia científica no contexto do Reino Unido, com a PARSUC em particular. Como o Jorge referiu, inicialmente havia esta ideia de conseguir ter um adito científico na embaixada, um conselheiro científico. Claro que, faço já a nota aqui, esta não será necessariamente a realidade que nós queremos para todas as embaixadas, porque existem necessidades específicas e locais que precisam ser discutidas caso a caso, mas ainda assim era uma oportunidade para discutir um panorama geral do que é que nós queríamos para a diplomacia científica.
E então acabamos por decidir que um conselho científico seria um bom primeiro passo para discutir como é que se podia operacionalizar mais esta vertente da diplomacia científica, e foi assinado em 2019 por mim, pelo então vice-presidente da FCT, José Paulo Esperança, e pelo ministro Manuel Leitor, um protocolo de colaboração entre a FCT, o Ministério da Ciência e a Parsuc para, de facto, dar luz a este primeiro Conselho Científico. Este Conselho Científico foi definido com 5 objetivos principais, como operacionalizar a estrutura da Parsuc, porque, como o Jorge referiu, existem desafios em manter estas redes, especialmente quando elas beneficiam do voluntarismo das pessoas que têm à frente, mas queríamos de facto que fosse uma oportunidade para também assegurar elos de ligação com o poder político, tanto a nível governamental como diplomático, permitir uma mais frequente troca de práticas, boas práticas, entre as instituições que tutelam a ciência em Portugal e investigadores no Reino Unido, bem como transmitir oportunidades para o desenvolvimento da carreira científica em Portugal, e também apoiar de forma mais estratégica o planeamento do investimento em investigação e inovação em áreas estratégicas para Portugal. Portanto, o Jorge também já aludiu bastante a estas diferentes vertentes que podiam ser incluídas, e, em particular, como é que se articula a mensagem e a comunicação. Isto é algo que eu vou referir em breve. Só para dizer que o primeiro Conselho Científico da Parsuc decorreu entre 2020 e 2022, foi muito profícuo em termos da atividade desenvolvida no âmbito da cooperação internacional em investigação. Ainda esta sexta-feira vamos ter na Embaixada o lançamento do relatório PUMP, que tem muito trabalho por trás no mapeamento das colaborações científicas entre Portugal e o Reino Unido, e tem sido liderado pelo atual presidente da Parsuc, Diogo Martins. Também, durante este período, a Parsuc, através do seu Conselho Científico, promoveu estas bolsas de investigação Bilateral Research Fund, e desde a sua implementação foram recebidas 181 candidaturas, financiaram-se 18 projetos e 41 investigadores, e promoveu-se a colaboração entre 24 instituições portuguesas e britânicas. E para dizer aqui que de muito interesse também foi parte destas atividades foram cofinanciadas com a Embaixada do Reino Unido em Portugal, e também através da sua rede de Scientific Innovation Officers. No entanto, aqui gostava de colocar uma nota, que é o facto de colaboração internacional em ciência ser diferente da diplomacia científica. Como o Jorge aludiu, é apenas uma das vertentes da diplomacia científica, e apesar da Parsuc conseguir ter tido grande output nesta área, não teve tanto nas outras áreas que poderia ter, devido aos diferentes desafios que falámos, mas é uma oportunidade para seguirmos para outros voos. Nesta altura, gostava também de referir uma série de workshops que eu organizei com diferentes contrapartes, tanto na universidade, como na embaixada, como nos ministérios da ciência e também dos negócios estrangeiros, que tiveram representados pelos seus secretários de Estado. E este relatório que eu produzi ajudou, de certa forma, já a pensar na próxima iteração do Conselho Científico da Parsuc, que está em negociações avançadas para ser renovada por mais 3 anos, e em particular para conseguir manter o que fez bem de colaboração internacional em investigação, mas também para trazer essa vertente mais do aconselhamento científico e da estratégia em termos de que áreas investir. Portanto, aqui eu não vou falar em detalhe sobre os diferentes workshops, mas mais sobre as diferentes considerações operacionais que vieram das discussões que tivemos. Falámos sobre os impulsionadores e percursos institucionais que levaram à criação do primeiro Conselho Científico, também a perspectiva de diferentes interlocutores portugueses, e aqui também realço o facto do Jorge ter falado de diferentes linguagens e diferentes culturas que são as da diplomacia e da ciência, e como
como isso é importante também, eu vou referir isso nos próximos slides. E em terceiro lugar, também um pouco à imagem do exercício de benchmarking que o Jorge fez, nós convidamos conselheiros científicos de França, do Quebec, do Reino Unido, da Holanda e da Suíça, na altura, para discutir um pouco como é que eram os seus modos de operação. E isto foi um pouco o nosso sumário das discussões que tivemos nesta série de workshops. Quais eram as considerações que tínhamos que ter quando quiséssemos investir numa rede de ditos científicos ou numa rede para atividades de diplomacia científica, e isto é um pouco uma esfera constante que tem que ser adaptada à realidade local, mas, de forma geral, pensar na governança, qual é que é a estrutura e o modo de financiamento desta rede, que tipo de atividades é que vão ser definidas para cada embaixada ou cada contexto específico, como é que estas se alinham com o perfil das pessoas a contratar, ou mesmo pensando na reformulação de uns dos papéis que membros da embaixada possam ter, isto aqui também numa perspectiva de otimizar recursos. Não necessariamente temos que contratar novas pessoas, mas podemos talvez pensar como é que as atividades a conduzir na área da diplomacia científica podem ser desempenhadas por alguns membros existentes ou em colaboração com a diáspora. Depois também, muito importante, como o Jorge mencionou, termos uma maneira de medir o impacto das atividades e de ter mecanismos em ação que permitam alinhar a nossa estratégia. E claro que, em primeiro lugar, ter essa estratégia bem definida, clarificada, com expectativas para todos os atores. Portanto, tudo isto está detalhado no relatório e eu depois tenho também todo o gosto em partilhar convosco o link. Aqui não me vou alongar por motivos de tempo, mas estas são as diferentes áreas que eu referi: a governança, atividades desenvolvidas por adidos científicos, perfil do candidato, canais de comunicação e medição de impacto. Entre parênteses estão as perguntas que nós colocamos para conseguir dinamizar a discussão e também alguns das aprendizagens que temos no relatório. Gostava também só nesta altura de referir mais uma vez que, embora nós falemos de diplomacia científica, eu lembro-me de uma primeira conversa com o embaixador Ferraz também que podíamos falar de diplomacia da ciência, e eu acho que o termo é importante para nós nos guiarmos, mas não devemos ficar demasiado apegados a um determinado, a um específico termo, porque é mais importante pensarmos, na minha opinião, nas atividades que conseguimos desenvolver, porque também isso pode ajudar a ligar as duas culturas, da diplomacia e da ciência, mas também há a necessidade de conseguirmos ter interlocutores que façam essa ponte. Portanto, algumas dessas aprendizagens foram capturadas num artigo que eu recentemente publiquei com o antigo ministro, Manuel Leitor, e também um colega francês com quem vamos trabalhar nestas matérias. E aqui o que é importante foi, das nossas principais aprendizagens foi, de facto, a importância de ser muito claro na comunicação. Primeiro, que existam estes canais de comunicação entre os diferentes interlocutores, que haja uma clarificação de funções e expectativas, em particular no ponto que o Jorge referiu, de como é que podemos colaborar com a diáspora, não a instrumentalizando. É importante haver prioridades bem definidas da parte do nosso governo para que depois possa haver essa colaboração com a diáspora e, em particular, também que ao produzir uma estratégia de diplomacia científica, que esta seja colaborativa, que seja de facto uma conversa entre cientistas, diplomatas, decisores políticos, de forma mais geral, porque só com estas diferentes perspectivas é que de facto conseguimos, na minha opinião, mais uma vez, dinamizar
todo o potencial para o benefício de Portugal em particular. A segunda também a aprendizagem foi que não é fácil inovar institucionalmente, criar novas posições, criar novas estruturas, e aqui respondendo já um bocadinho ao repto do Jorge, acho que é uma coisa que deverá ser discutida localmente num contexto específico, apesar de dever haver umas indicações ou um guia mais geral, e nós com certeza conseguimos trabalhar nessa direção, e é importante conseguir ter a flexibilidade de envolver atores não estatais e como é que eles se conseguem mobilizar com a estratégia do governo. Nomeadamente nos próximos passos, eu acho que, como já foi dito também, é necessário identificar ou criar estas estruturas necessárias para colaborar numa definição de uma estratégia de diplomacia científica, que os canais de comunicação estejam claros, bem como as expectativas tanto da parte da diáspora científica, dos diferentes departamentos do governo, e também que exista um acompanhamento contínuo e mecanismos de feedback e monitorização de impacto. Só para dizer aqui como uma nota quase final que temos uma oportunidade, uma vez que estão a haver discussões a alto nível na União Europeia de como é que a União Europeia em si desenvolve uma estratégia de diplomacia científica, e aqui deixo informação sobre uma oportunidade muito recente para contribuir para grupos de trabalho sobre a diplomacia científica em diferentes vertentes, e é necessariamente uma oportunidade que nós poderíamos aproveitar para definir uma estratégia para nós nesta área. Eu vou acabar com os agradecimentos aos meus colegas e também aos governantes com quem tive a oportunidade de colaborar ao longo destes anos, e uma mensagem do embaixador Manuel Lobo Antunes que me foi deixada ao trabalho que eu tinha desenvolvido nos últimos anos. Um pouco na minha interpretação que a ciência e a diplomacia precisam uma da outra, também como o embaixador Ferraz já tinha dito, e que espero que podemos continuar nesta viagem juntos. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos ainda tempo para para colocar algumas questões com o Jorge ainda na reunião, porque ele vai ter que sair muito rapidamente, e eu queria fazer a primeira pergunta, embora nunca se devam fazer perguntas para a qual não se conheçam as respostas. Mas mesmo assim eu arrisco. E a pergunta é, relativamente àquela ficha em que o Jorge falou da estratégia da diplomacia científica, que era uma ficha com uma série de items bem elencados, entre eles a criação de um embaixador para tratar do assunto a tempo inteiro aqui no Ministério. Algum desses pontos, discutiu algum desses pontos com a hierarquia do Ministério? Alguma vez? Era essa a pergunta. Obrigado pela pergunta, Sr. Embaixador. Se na hierarquia incluirmos também Vossa Excelência, posso responder que sim. Aliás, tive a oportunidade de discutir este assunto consigo, e acho que daria, aliás, um bom embaixador para a diplomacia científica, desde logo pelo trabalho que tem desenvolvido aí no Instituto Diplomático em prol da interação entre ambas as comunidades. Aliás, os encontros que tem vindo a promover ao longo dos anos com investigadores portugueses, não só em Petit Comité em Lisboa, mas depois através destes webinars com investigadores no estrangeiro, têm sido muito interessantes e também acho muito profícuos. Sei que este tema da diplomacia científica tem colhido o interesse, nomeadamente, do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, porque tive a oportunidade, tanto com o atual titular como com o anterior, de discutir o assunto. Sei que uma das abordagens ao mesmo é o da diáspora científica e de como é que podemos trabalhar com as diásporas científicas nesse sentido
tido. Agora, quanto aos resultados dessa análise interna, ao nível dos gabinetes, desses resultados ainda não me foi dado conhecimento. Obrigado, nós vamos fazer o follow-up. Eu tenho já uma pessoa inscrita, que é, faça o favor. Estou aqui, muito boa tarde, David Pereira de Castro. Eu estou a falar, pedi para falar logo de início enquanto presidente da Spot Nordic. Portanto, a Spot Nordic é a Associação de Portugueses Graduados e Investigadores, profissionais graduados e investigadores portugueses nos países nórdicos. Antes de mais, gostaria de, obviamente, cumprimentar o Sr. Embaixador José de Freitas Ferraz e o Instituto Diplomático, no qual eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro estágio curricular há 10 anos atrás. Eu pedi a palavra logo de imediato por duas razões muito simples. Uma, eu tenho uma questão que será o final da minha intervenção. Eu gostava também, obviamente, de cumprimentar, não o fiz, o Luís Miguel Lacerda e o Jorge Aranda, e deixar em destaque o trabalho que ambos têm desenvolvido neste tema, e particularmente em relação à Parsuc, que é efetivamente uma organização modelo para o desenvolvimento das restantes organizações deste género de promoção do funcionamento da diáspora científica e da promoção da diáspora científica portuguesa pelo mundo. Nós fomos fundados há 4 anos atrás, com um papel muito importante da Sra. Embaixadora Rita Laranjinha, com também um papel muito importante do atual Dean da nova SBE, o Pedro Oliveira, e de uma ex-membro da Parsuc, que é a Joana Lobo Vicente. Fazendo este enquadramento, há 3 anos para cá que estamos a tentar formalizar e ratificar aquele que é o suposto protocolo com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que de algum modo seria essencial, aliás é essencial, para o desenvolvimento estrutural da organização e para garantir as condições necessárias para uma maior profissionalização da organização deste género. Em particular porque uma coisa é falarmos da Parsuc ou da PAPS, que são 2 organizações já bastante estabelecidas, com um conjunto de condições, um conjunto de condições que se foram construindo e criadas ao longo do tempo e obviamente com o devido mérito. Outra coisa é falarmos depois de organizações que, embora em franco crescimento e com um crescimento até bastante exponencial, não têm para já ainda as condições necessárias para poder dar voz ou dar resposta àquilo que é a procura atual, particularmente nos países nórdicos. Ora, isto quer dizer que, embora, e vocês poderão ver através do site da Spot Nordic e do trabalho que temos vindo a desenvolver, embora nós consigamos, muito por via do voluntariado dos seus membros, promover aquilo que é o papel de uma organização deste género, é de tremenda dificuldade conseguirmos efetivamente dar resposta àquilo que é a procura se não tivermos reciprocidade a nível nacional. E este é um ponto que eu gostaria de deixar e que vai terminar depois com uma pergunta, que é, nós notamos frequentemente uma dificuldade de conseguirmos ter essa reciprocidade. E, portanto, nós estamos há 3 anos, como disse, para ratificar o protocolo. Há 1 ano para cá que nos foi dito que o protocolo seria ratificado, e a verdade é que nós continuamos a trabalhar com um orçamento anual de 1.500 euros por ano. Portanto, estamos a falar de uma coisa praticamente ridícula quando comparado com os 150 académicos portugueses registados nos países nórdicos com quem trabalhamos e comparado com os 200 profissionais altamente graduados nos países nórdicos que estão registados na associação. Portanto, isto para dizer o quê? E é aqui que eu quero chegar, não estou aqui para fazer queixinhas nem nada desse propósito, mas o ponto é o seguinte: enquanto nós compreendermos que que há uma necessidade tremenda de apoio à profissionalização destas organizações, e não necessariamente exclusiva àquilo que são os projetos que as organizações desenvolvem, e que, por exemplo, a DGCAPP faz muito bem em termos de apoiar, no caso do LUS ou no caso de projetos que nós também já nos candidatamos, mas há uma prioridade tremenda na profissionalização destas organizações para podermos dar efetivamente resposta àquilo que é a procura dos académicos portugueses, investigadores portugueses, estudantes portugueses que estão a viver no estrangeiro. E a pergunta que eu gostaria de colocar, e se calhar o Luís Miguel Lacerda terá uma capacidade para responder a esta pergunta até bastante alargada, mas porquê é que nós continuamos a não apostar num apoio direto ao desenvolvimento e à profissionalização destas organizações por parte daquilo que é a estratégia da diplomacia científica portuguesa? Portanto, esta era a questão que eu gostaria de colocar, tendo em conta o panorama e
e a forma como expus a situação que a associação vive, em que obviamente depende muito daquilo que é a competência e a vontade efetiva de participar dos seus elementos, naturalmente, mas que depois vive a consequência de, por exemplo, nós estarmos sujeitos quando estamos a representar a Suécia, ou a Noruega, ou a Finlândia, neste caso porque eu estou residente na Dinamarca, não temos qualquer tipo de apoio, porque não está previsto neste Obrigado. Pronto, muito obrigado. Nós já percebemos. Sim, muito obrigado. Por favor, temos muito pouco tempo antes do Jorge Aranda sair. Vocês querem comentar? Eu posso comentar muito rapidamente, porque de facto o Jorge tem que sair e também gostava de ouvir a perspectiva dele. Obrigado, David, pela intervenção. De forma muito curta, eu acho que apesar de já terem passado 3 anos, este é um processo longo e eu acho que no caso da Parsuk também foi potencialmente dinamizado ainda mais por causa de ter acontecido o Brexit e de haver uma necessidade de aproximação política entre Portugal e o Reino Unido. Não se verifica talvez a mesma conjuntura política no caso da Spot Nordic, não é por dizer que tem menos importância ou relevância, mas acho que é um trabalho que tem que ser continuado, em particular também com as contrapartes em Portugal. Portanto, eu acho que a aproximação, no caso da Parsuk, com a Embaixada Britânica em Portugal foi muito profícua para mostrar que o trabalho que a Parsuk estava a desenvolver levava a outros investimentos também. E, claro, na parte de apoio direto, só acabando neste ponto, talvez seja difícil por causa do ponto de instrumentalização da diáspora. É uma discussão que tem que ser tida de forma local, eu acho, como eu tinha dito, porque as associações devem continuar com a sua independência de certa forma e é mais um trabalho a nível global de uma estratégia que as associações possam seguir e até contribuir para essa estratégia que deve ser definido. E se calhar deixo por aí, volto só a dizer o ponto da comunicação, os diferentes canais, já vi que no chat também o Diogo da Parsuk se dispõe a colaborar, acho que isso é muito importante, haver uma única voz e que se complementem em definir essa estratégia. Relativamente à operacionalização, provavelmente localmente é mais fácil de falar. Portanto, passo ao Jorge, caso ele ainda tenha alguma coisa a dizer neste ponto. Sim, obrigado. Sim, obrigado também pela pergunta, que apenas, quer dizer, ilustra bem aquilo que quer o Luís, quer eu defendemos, que é a necessidade de olharmos de uma forma mais estruturada, mais estratégica para esta relação. O resultado da nossa análise logo se verá como o que será, mas há que abordar esta questão. E também, como referi, há que olhar também para modos de apoio a esta interação, incluindo financeiro. Eu gostava de só deixar aqui 2 exemplos do que me parecem ser 2 possíveis avenidas de cooperação entre estas 2 comunidades. E estes 2 exemplos são diferentes, quer no âmbito, um mais global e o outro mais local. Isto porque também o Luís, na sua apresentação, referiu a particularidade e, se calhar, até a potencialidade de atuarmos mais de uma forma local. O exemplo que gostaria de deixar em termos locais é aqui dos Estados Unidos. Foi uma abordagem mais bottom-up, partiu dos investigadores gregos radicados em Boston, em torno do MIT, também de algumas spin-offs, do próprio de um cluster de empresas e de centros de investigação, o MIT Greek Enterprise Lab, e que depois, com o apoio do Consulado-Geral da Grécia em Boston, deu origem ao que ficou conhecido, ou que ainda é conhecido, como Hellenic Innovation Network, e que está muito ancorado no Hellenic Institute for Advanced Studies,
sendo que o Ministro dos Negócios Estrangeiros grego, quando aqui passou em setembro, para a Semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, quando saiu foi o único ponto bilateral da sua agenda aqui nos Estados Unidos, foi ir a Boston visitar este centro, que, como digo, partiu mais de uma iniciativa bottom-up. Um outro exemplo possível, bastante diferente, é o exemplo argentino. É um programa chamado Raíces, a rede de argentinos investigadores e cientistas no estrangeiro, em que parte de uma abordagem mais top-down, mais orientada a partir de Buenos Aires, e que tem um âmbito global. É, no fundo, uma rede de redes em que o governo argentino procurou dar alguma forma ao emaranhado de diferentes redes de diásporas científicas que há no mundo, e há várias dezenas em todos os continentes, e neste caso, além de ser mais estruturado e também mais driven, mais orientado a partir da capital, tem também uma vertente mais de financiamento. Há programas de bolsas, há programas há subsídios ao retorno de investigadores argentinos à Argentina, há prémios e, portanto, quer um, quer outro, parecem-me exemplos a olhar como possíveis avenidas de cooperação entre estas duas comunidades científicas. De qualquer das formas, o mais importante, e se calhar deixaria esta frase final aqui antes de me ir embora, e agradecendo, obviamente, o convite para a participação neste seminário, o mais importante é de facto falarmos, e aí o Instituto Diplomático se calhar também pode dar uma ajuda, precisamente por estar no interface entre as duas comunidades. Obrigado, Sr. Embaixador, uma vez mais, e obrigado a todos por terem participado. Muito obrigado, Jorge. Bom dia. Com certeza. Eu queria que olhasse para uma primeira pergunta que nós temos aqui no chat. Dr. Luís Miguel Lacerda, do lado direito. Sim, falando dos dados sobre os impactos, que dados sobre os impactos da ciência devem ser comunicados pelo o Ministério para potenciar a implementação de uma agenda estruturada? Pois é, acho que às vezes também um desafio mais específico é como demonstrar de forma mais clara o impacto da ciência nas políticas públicas e o retorno do investimento sem ser mais objetivo como turismo ou investimento em inovação. Acho que existe uma necessidade de facto de definir uma estratégia, porque algumas das diferentes impactos que nós venhamos a ter para que venham de investir em diplomacia científica podem demorar mais algum tempo, mas na interface entre a ciência e a política pública, que agora também faz parte do meu dia a dia, diria que é um dos maiores. Quando nós pensamos em práticas bem definidas sobre colaborações para gerir pandemias, ou mesmo de forma mais geral as alterações climáticas, o Jorge mencionou agora como vai ser definido também um novo painel para a inteligência artificial das Nações Unidas. Eu acho que existem diferentes dados que podiam ser postos ou expostos pelo Ministério. Talvez o número de missões que são que têm lugar para definir para discutir diferentes tópicos de investigação. Eu sei, tendo falado até com o cônsul-geral de Manchester sobre a altura em que ele estava no Japão e os desastres de Fukushima, que ele teve que ter treinos específicos para reportar a Portugal. Eu acho que dados específicos, por exemplo, sobre as necessidades técnicas que o Ministério tem. Como é que talvez à imagem do que eu conheço aqui na realidade do Reino Unido, diferentes governantes e membros do Parlamento fazem as so-called call for evidence. Eles perguntam à comunidade científica que os ajudem a providenciar evidência científica sobre um determinado tema. Não sei se isto é, porventura, algo que o Ministério...
imagino que faça internamente com outros Claro. ministérios, mas talvez pudesse fazer de forma mais aberta para a comunidade científica. Portanto, aproximar-se um bocadinho mais dos cientistas, porque vou falar também de forma muito franca e pessoal da minha experiência, é difícil às vezes conseguir navegar as estruturas hierárquicas que temos em Portugal e conseguir aproximar-nos dos decisores políticos de uma forma que seja respeitosa e que siga o protocolo, e tendo algumas indicações ou recomendações por parte Uhum. dos decisores políticos, podia ser muito interessante. Portanto, quase como convidar os cientistas a fazerem mais parte do seu dia a dia. Portanto, não sei se isso responde à pergunta, mas acho que os dados poderiam ser o que é que o Ministério precisa dos cientistas, como é que nós podemos colaborar e como é que, e de forma muito importante, isso também se reflete na vida dos cientistas, porque é um trabalho a tempo inteiro e quando nós queremos contribuir para a definição de políticas públicas, fazemos muitas vezes com amor à camisola, mas isso deve de alguma forma ser valorizado. Ou seja, diria que a aproximação é para mim a coisa mais importante a acontecer. Muito obrigado. Eu queria pedir, obviamente, que façam mais perguntas, mais intervenções, mas, entretanto, enquanto pensam nessas perguntas e nessas intervenções que vão vir, eu queria dizer ao Dr. David Pereira de Castro para entrar em contacto connosco por correio eletrónico e para nos expor de uma forma muito sucinta quais são os seus problemas para nós podermos entrar em contacto com a FCT e para ver, não quero dizer que a nossa intervenção vá resolver tema, mas pelo menos nós vamos manifestar o nosso interesse junto da FCT em que, digamos, o vosso problema seja resolvido. E mais uma vez, eu pergunto e solicito mais perguntas. Não tenho uma pergunta, mas tenho um pedido de palavra. Faz favor. Sim, eu aproveito agora para uma perspectiva mais colaborativa também sobre um tema que foi mencionado agora por parte do Luís Lacerda em relação à questão da colaboração e conhecimento do mérito dos cientistas associados a estas organizações. Antes disso, agradecer, obviamente, a sua nota, eu tomei boa nota e farei, obviamente, seguir esse pedido. Nós, inclusive, já fizemos o registro da associação o ano passado, junto da GCAPP, perdão, de maneira que não será difícil voltarmos a entrar em contacto. Eu gostaria só de notar, e pegar neste ponto, enquanto se calhar alguém também pode fazer perguntas, mas gostar de pegar neste ponto que o Luís Miguel Lacerda referiu em relação à questão da colaboração e reconhecimento do mérito destes cientistas e também das suas dedicações. E também partilhar um bocadinho aquilo que é aquilo que se está a passar atualmente nos países nórdicos e a forma como temos vindo a ser abordados. Para termos uma ideia, só na Dinamarca, a população registada portuguesa na Dinamarca duplicou em 4 anos. Estava a não referir a Suécia, a própria Noruega. E a grande maioria destas pessoas ou são estudantes de mestrado ou são pessoas altamente qualificadas que veem nestes países como uma oportunidade de reconhecimento daquilo que são as suas competências. Mas são pessoas que, em momento algum, procuram deixar a sua ligação a Portugal, antes pelo contrário. E a primeira coisa que efetivamente fazem é chegar a este tipo de organizações, e neste caso à Spot Nordic. Portanto, esta oportunidade que Portugal tem, de mesmo que não, em alguns casos, por vários fatores, não conseguindo reter estas pessoas no país, a oportunidade que Portugal tem de poder explorar esta network, a oportunidade que Portugal tem de explorar este tipo de colaboração, justifica, de alguma forma, muitos daqueles que têm sido as recomendações que o Jorge apresentou, particularmente, por exemplo, a questão da posição do audito científico, onde faria efetivamente esta ponte e nos permitiria, por exemplo, conseguirmos chegar a um conjunto de networks que de outra forma não chegaríamos. Eu posso-vos dar um exemplo, nós estamos, foi através até da Parsuc, nós já estamos em contacto com as organizações espanholas aqui dos países nórdicos e que nos permite imediatamente pensar numa candidatura a fundos europeus conjunta, onde podemos eventualmente pensar também na estruturação de projetos comuns de financiamento de interação entre académicos, de interação entre organizações
de investigação nórdicas e espanholas e portuguesas, e portanto isto é obviamente essencial. Eu não sei se há perguntas a fazer, mas uma pergunta que eu gostava de fazer ao Luís, que certamente tem tido uma experiência muito mais abrangente neste tipo de situações. Há pouco foi mencionada a questão da relação com a Embaixada Britânica em Portugal e também a relação Embaixada Portuguesa no Reino Unido. Eu gostaria, nós tivemos essa experiência com a embaixadora Rita Laranjinha e atualmente também com o atual embaixador, que se mostra sempre disponível, inclusive, por exemplo, para anunciar a criação de conselho científico, que depende da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas de alguma forma eu gostaria de perceber em que nível é que estas duas estruturas diplomáticas contribuíram para um maior crescimento e profissionalização da Parsuc, tendo em conta que é claramente um exemplo a nível nacional. Obrigado. Dr. Miguel Lacerda, faz favor. Portanto, eu acho que essa interação com a Embaixada Britânica em particular surgiu naturalmente, dado o trabalho que a Parsuc estava a desenvolver, em dinamizar-se muito nesta área, em perceber como é que poderia ser útil. Mais uma vez, posso dizer que provavelmente teve muito, não digo que tenha sido o fator essencial, mas certamente o facto de haver indefinição relativamente à permanência do Reino Unido na União Europeia e, como se sabe, apenas recentemente o Reino Unido voltou a integrar os quadros de investigação da União Europeia. Isso teve muito a ver com o interesse, vamos ser claros, da Embaixada Britânica em interagir com as redes de portugueses no Reino Unido. Portanto, isso aí é claro. E de certa forma até aproveitá-lo um bocadinho melhor do que nós o fizemos, se posso dizer, porque a Embaixada Britânica no Reino Unido, em Portugal, organizou sessões de alumni em termos de investigadores que tinham estado no Reino Unido e regressaram a Portugal. E isto eu tenho já em mente a questão que foi feita pela Sara Martins, que já vou endereçar. Portanto, eu não consigo falar sobre o contexto dos países nórdicos, e é um contexto diferente da Parsuc, mas não diria que foi o fator principal, agora para sermos pragmáticos, para o protocolo ter sido assinado, porque teve a ver com o interesse que a Parsuc teve, com a mobilização de esforços, como eu mostrei no início desta apresentação. Nós organizámos um grupo de trabalho sobre a diplomacia científica em 2017, muito pouco tempo depois de ter sido lançada a resolução do Conselho de Ministros, e ativamente procurámos tentar uma solução que fosse útil para o governo. Portanto, também falando muito francamente, eu acho que o facto de nós termos proposto uma solução foi o essencial para começar a conversa, porque muitas das vezes eu não posso falar como governante, mas imagino que não seja a falta de vontade de levar algumas destas questões para a frente, mas tem a ver com as prioridades, experimentos que temos em cima da mesa e também temos que os governantes têm em cima da mesa e também o trabalho que já está feito e como é que esse pode ser aproveitado. Portanto, se houvesse alguma recomendação, que eu diria era isso, era tentar, eu não digo que não estejam a ser, mas o mais proativo possível para identificar soluções, talvez específicas ao contexto dos países nórdicos. Eu sei que é difícil em glória ouvir, mas é o que eu posso dizer, que foi isso que no caso da Parsuc nós fomos fazendo. E ligando, pronto, também agora a uma questão ligeiramente diferente que a Sara Martins colocou, obrigado. Será que Portugal está a conseguir passar do brain drain para o brain circulation ou brain linkage? Aqui também eu vou dar já um disclaimer relativamente à minha resposta, que é: eu não tenho um conhecimento profundo atual do sistema de investigação em Portugal. Tenho conhecimento mais ao de leve, porque também tenho uma posição numa instituição portuguesa. Eu diria que
não se coloca tanto já a questão do brain drain agora, especialmente porque é mesmo através da circulação de cientistas que se consegue ter perspectivas mais globais, mais abrangentes, de diferentes comunidades. Portanto, acho que é mais como é que podemos beneficiar desse brain circulation. Portanto, tanto dos cientistas estrangeiros que vão para Portugal, como dos cientistas portugueses que estão no estrangeiro. Também já se falou sobre o regresso, porventura, de cientistas e como manter essa ligação. Eu acho que não é feito o suficiente em termos de não sei que tipo de benefício explorar, mas como colaborar com os cientistas ou cidadãos estrangeiros, mas não necessariamente vendo um regresso físico deles para a contribuição para Portugal, porque muitos deles já têm a sua vida estabelecida. Eu tenho muita ligação a Portugal, mas não consigo imaginar que vá voltar nos próximos anos. Portanto, acho que é mais investir nesse brain linkage que talvez ainda não exista muito, em particular também uma questão de cultura, porque os cientistas que estão em Portugal têm pressões, isso eu sei, muito grandes em termos da progressão na carreira, em termos das oportunidades que se abrem. As universidades são extremamente hierárquicas e muitas das posições estão prometidas a pessoas. Isto é uma realidade difícil. Eu acho que existem duas soluções. Uma delas é tentar dinamizar o que é a carreira de um cientista, abrir novas posições em ministérios, em agências como o PLANAP, que é o Centro de Perspectiva e Planeamento Público, que recentemente foi lançado pelo Governo, apostar nessa interação entre as universidades e os organismos públicos, dinamizar um pouco o tipo de oferta que existe para cientistas. Essa é uma das questões. A outra é um pouco de educação, de como é que os cientistas em Portugal e fora podem colaborar sem que se sintam ameaçados, porque eu acho que essa é uma das coisas que às vezes acontece, é essa ligação a Portugal dos cientistas estrangeiros poder de certa forma ameaçar a segurança que os cientistas têm, e depois também uma educação por parte dos cientistas que estão fora, como eu tentei endereçar, de que podem não conhecer bem a realidade de Portugal, tendo já estado fora há algum tempo. Portanto, mais uma vez, para mim é tão importante essa questão da comunicação aberta, haver clarificação das expectativas, e talvez aqui exista de facto um papel do Instituto Diplomático a ajudar a fazer esta ponte, porventura a partilhar alguns dos outputs que são feitos pela comunidade científica, mas depois também a necessidade de haver esses interlocutores locais nas embaixadas, que para mim também são importantes. Espero não me ter alongado muito, mas isso acho que responde mais ou menos às duas questões. Foi muito útil. Eu queria perguntar se havia ainda alguma questão que quisessem fazer. E não havendo mais perguntas, eu queria dizer que este webinar foi muito útil para mim. Foi muito útil a intervenção do Jorge e também a intervenção do Luís Miguel Lacerda. Nós vamos aqui no Instituto, vamos fazer um follow-up daquilo que foi dito, não só da ficha do Jorge sobre aquilo que ele achava que devia ser a estratégia, a nossa estratégia interna aqui do Ministério relativamente a uma política de diplomacia da ciência, mas igualmente, no caso específico, e porque ele surgiu durante este webinar, que foi colocada a partir de Copenhaga, o que para mim é particularmente caro, porque fui embaixador na Dinamarca durante 4 anos. E dito isto, eu quero agradecer a todos, muito obrigado, desde Lisboa, e até à próxima, porque vamos fazer mais webinars deste tipo. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Um bom resto de dia. Igualmente, obrigado. Muito obrigado.